Olá! Em 1955, o jornal do Carlos Lacerda, que foi o maior golpista que esse país já teve, Carlos Lacerda da União Democrática Nacional, Carlos Lacerda da UDN, o jornal Tribuna da Imprensa publicou uma carta chamada Carta Brandi. Era uma carta onde um deputado peronista sugeria ao ministro do Trabalho, João Goulart, a criação de um eixo Buenos Aires, Rio de Janeiro, Argentina, Brasil, para a criação de uma república sindicalista no Brasil. E para isso haveria envio de armas, os trabalhadores seriam armados, os sindicatos tomariam o poder. E esta carta revelou-se falsa. O golpista, mais uma vez, tentava jogar com notícias falsas. E foi um próprio jornalista do próprio jornal Tribuna da Imprensa quem foi a Buenos Aires e descobriu que a assinatura era falsa. Mas até descobrir que era falsa, essa carta provocou um alvoroço e muitos danos a João Goulart, que era o ministro do Trabalho da época, e ao país, ao Brasil. Então, lembrando da Carta Brandi, eu venho hoje falar exatamente sobre as falsas notícias que são veiculadas na rede. A rede hoje é um poderoso instrumento de informação. Não chega a ser de formação. Nada substitui a leitura de um livro, por exemplo. Quando você lê um livro, você não apenas se informa, você se forma. Você pensa, você raciocina. Você é levado a emitir sua opinião sobre as coisas que você está lendo, sobre os fatos, mesmo que seja um romance. Por isso a escola sem partido, onde você retira o estudo da filosofia dos colégios, é muito perigosa. Porque retira a capacidade do estudante de ser levado a pensar e a filosofar sobre o mundo à sua volta, qualquer que seja o pensamento ou filosofia que ele venha a emitir. Continuando, a internet hoje é um grande veículo de informação. Eu assisti ontem, num jornal da televisão, o linchamento de um casal no subúrbio de Araruama, uma cidade aqui do Rio de Janeiro, porque publicaram na internet que eles eram um casal que estava sequestrando crianças. Uma multidão de 200 pessoas cercou o carro deles. Eles tiveram que se refugiar. Ainda bem que a polícia chegou a tempo e protegeu a vida deles. Mas era uma multidão de 200 pessoas gritando mata, lincha, e a notícia era falsa. E o mais curioso na multidão é que, mesmo sem a presença do casal que estava refugiado no comércio próximo, a multidão, como se fosse um rinoceronte. O rinoceronte é um animal que tem um cérebro diminuto. A massa atacava furiosamente o carro, o objeto inanimado. Era uma coisa estúpida. A raiva de um povo oprimido, a raiva de um povo explorado, infantilizado sobretudo, agindo como criança, destruindo um objeto. Enquanto os denunciados estavam a salvo. Ainda bem, a moça num salão de cabeleireira e o senhor numa padaria. Mas a fúria da massa contra um objeto inanimado é uma coisa absurda, estúpida, que demonstra a infantilidade da massa, a infantilidade do nosso povo. Então, a notícia falsa veiculada na rede faz muito mal. E pela pesquisa que eu li, quase metade das notícias veiculadas na rede são falsas. E esse é o apelo que eu venho fazer a vocês hoje. Além da insidiosa e permanente campanha falsa da direita golpista contra as forças populares, sempre plantando aqui e ali uma notícia que vai se revelar falsa mais adiante, ou que vai se revelar sem fundamento, também existem notícias corriqueiras, mas falsas. Então, companheiro, companheira, amigo, amiga, tenha muito cuidado com o que você retuita, o que você replica, o que você repassa na rede das notícias que chegam para você. Confirme se são realmente verdadeiras, se elas têm base. Eu estou realmente na campanha contra as notícias falsas na rede. O desmascaramento das notícias falsas. Sejam elas da esquerda, da direita, do centro, do céu, do baixo, do inferno, de onde elas vierem, notícias falsas têm que ser desmascaradas, têm que ser desmentidas e não agirmos emocionalmente como essa massa estúpida que eu falei para vocês, que atacava um objeto inanimado do carro para destruir um objeto sem nenhuma razão de ser. Agindo emocionalmente, replicando o que vem a nossa
conhecimento num primeiro momento, a gente está fortalecendo o caos, fortalecendo, sobretudo, o jogo daqueles que querem que a gente não tenha acesso a uma informação correta. E no mais das vezes, ao jogo dos golpistas, como em 1955, quando Carlos Lacerda lançou a falsa Carta Brant. Não havia internet naquela época, mas havia um veículo de comunicação que era o jornal Tribuna da Imprensa, que pertencia a ele. E muita gente embarcou nessa Carta Brant. Um abraço.